Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Não sei se os irmãos estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo nesta noite aqui, mas a presença do Senhor está real. Desde o início deste culto, nós estamos vendo o mover de Deus aqui. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor falou muito forte comigo desde ontem. Na verdade, tá ótimo, obrigado, querido. Eu tenho falado com os irmãos que a palavra geralmente fica no meu coração no decorrer da semana, e às vezes eu não sei nem o que eu vou pregar, mas no decorrer da semana vai ministrando, vai falando tudo. Eu tenho outro aqui, pode deixar. Eu estou com dois hoje. Hoje eu estou mais crente, eu trouxe 2 lenços. Não sei se isso é bom, né? Então, normalmente eu não sei o que eu vou pregar, mas a mensagem vai sendo ministrada. E ontem, Deus usou o pastor Leonardo de uma maneira tão extraordinária, ontem aqui pela manhã, como tem feito sempre, mas ontem, especificamente, foi tão marcante. E enquanto ele pregava, uma palavra ficou no meu coração, na verdade um tema da mensagem, que é o tema da mensagem que eu vou pregar. Onde fica a casa do oleiro? E eu quero pregar sobre isso. Você sabe onde fica a casa do oleiro? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Eu queria te convidar para ficar de pé. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos seus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém? Ainda em pé, eu quero parafrasear este texto. 1 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Pedro. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Deixando toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno,
e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Curva a tua cabeça. Senhor, já adoramos a Ti com louvores, com ofertas, já ouvimos testemunhos e agora vamos ouvir a Tua voz. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe como está os nossos corações. Senhor, e a Tua palavra vem nesta noite como vem todos os cultos, não para falar aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos, que os nossos corações possam estar sempre abertos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento por bondade. Eu vou procurar não me demorar muito, mas vou procurar ser bastante íntegro na revelação que Deus me falou a respeito desses dois textos. E estão, de certa forma, interligados. Eu me refiro em tempos que Deus falou num tempo antigo da casa de Israel e num tempo contemporâneo que é a igreja do Senhor. Bom, Deus estava falando ao reino do sul, mais precisamente Judá, para que ele se arrependesse e pudesse usufruir dos benefícios dados por Deus a respeito de coisas que iria acontecer. Esse texto de Jeremias, o capítulo 18, a qual nós lemos, fala da infinita misericórdia de Deus. Eu acredito que no tempo em que Deus falou com Jeremias a respeito disso, não haveria dificuldade para Jeremias localizar a casa do oleiro, porque esta linguagem é muito clara. O Senhor faz aqui um exemplo para Jeremias, como se faz um oleiro, da mesma forma de que ele poderia fazer com a casa de Israel. A nação ela foi advertida, porém ela não ouviu a voz de Deus. Ela não ouviu a voz de Deus através do profeta. E ao invés de fazer aliança com Deus, a casa de Israel, este reino de Judá, eles então resolveram tomar decisões para se proteger das situações que no momento era confortável para esta nação. Nós temos dentro desse cenário pelo menos 4 nações que estavam interligados com Judá fazendo alianças, com esse reino aqui de Israel fazendo aliança, com o povo de Deus fazendo aliança. Nós temos a Síria, que é uma grande nação, e os irmãos já ouviram falar muito bem quando Deus enviou Jonas para pregar contra essa cidade. Então, quando o povo de Deus havia a possibilidade de fazer aliança e se proteger, eles faziam aliança com a Síria. Nós temos a Babilônia, que estava em ascensão por decadência da Síria. Então eles também iam lá e faziam aliança. Quando convinha, fazia com a Síria. Quando convinha, fazendo com a Babilônia. Nós temos também o Egito, que também era muito interessado nessa região, e o próprio Israel. Nós encontramos a história quando Deus fala com Jeremias,
600 anos antes de Cristo, a respeito de eles descerem, para que ele descesse a casa do oleiro e olhasse para aquela casa de Israel, que estava na mão do Senhor e se quebrou. Nós encontramos esse cenário. Horas Israel fazia aliança com o Egito, horas fazia com a Síria, e a ideia era se proteger. Mas o problema é que todas as vezes que eles iam fazer uma aliança, quando eles voltavam, eles traziam algo que influenciava eles. Eles tocavam o pé, eles faziam aliança com a Síria e traziam alguma coisa da Síria. Eles tocavam fazendo alianças com a Babilônia e fazia também com que eles trouxessem alguma coisa de lá. Porém, essa influência fez com que eles se quebrassem. Essa influência fez com que eles se tornassem caco. E aqui está a palavra do Senhor. Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir as minhas palavras. E eis que desci e vi que um oleiro estava fazendo vasos sobre as rodas. E aí ele pergunta para Jeremias: porventura posso fazer desse vaso um novo vaso? Deste barro que se quebrou, esse vaso que se quebrou, um novo vaso? Posso fazer? E aí ele entendeu, na revelação que Deus deu para ele, que este vaso quebrado era o povo de Deus, e esse oleiro era o Deus que tinha o controle de todas as coisas. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele sabia onde era a casa do oleiro. Então a pergunta que eu faço a você nesta noite, baseado nesse cenário, é: você sabe onde é a casa do oleiro? Essa é a primeira pergunta. Porque o cenário de Israel foi esse. E qual é o nosso cenário? Quais são os nossos vínculos? Aonde a gente tem ido? Aonde a gente tem pisado? Quais são as influências que a gente tem trazido para a nossa vida? O que o oleiro faz então? Se a primeira pergunta está fácil de responder, porque nós entendemos que a casa do oleiro é a casa de Deus, amém? Então vamos para a segunda pergunta: o que um oleiro faz? Ou qual é a função do oleiro com o vaso? Bom, a primeira coisa que eu vejo é que a função, ou o maior propósito de um oleiro é construir vasos. Mas não só isso, ele também conserta vasos. Então quando eu vou para a casa do oleiro, eu preciso entender isso aqui. Eu sei que a casa do oleiro é a casa do Senhor. Então eu vou para a casa do oleiro como vaso. Se eu vou para a casa do oleiro como vaso, eu começo então a entender as funções de um oleiro para com o vaso, a função de Deus para com a sua igreja. Então na casa do oleiro, ele constrói vasos, mas ele também conserta vasos. Ele constrói vasos do zero, mas ele também resolve rachaduras. Ele constrói vasos que estão simplesmente na qualidade de barro, mas para se tornar vaso, ele precisa ser amassado, colocado na medida certa. Eu lhe pergunto nesta noite, se você já sabe onde é a casa do oleiro, é necessário que você também saiba que o oleiro está com a mão no vaso. E se ele está com a mão no vaso, não importa as influências que ele teve com o Egito, com a Babilônia, com a Síria, com o mundo lá fora, na casa do oleiro, ele não quer saber o que aconteceu lá fora, porque o maior propósito dele é reconstruir esse vaso. Quem sabe onde é a casa do oleiro? Então na casa do oleiro, que a gente sabe que é a casa do Senhor, porque Jesus disse: edificarei a minha
igreja, casa do oleiro. A igreja, ela só pode ser edificada para ser vasos perfeitos. Se a igreja for edificada para continuar com rachaduras, com vazamento, com costumes antigos, esse é o maior sinal de que ainda não passou pela olaria. Olhe para um vaso que está do seu lado e veja se você encontra rachaduras. Eu espero que ele não veja rachaduras, até mesmo porque a rachadura só pode ser construída, fechada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu vejo Deus fazendo uma aliança, como Deus fez com Jeremias, fazendo com Pedro e a igreja do Senhor, com as mesmas palavras. O meu compromisso é na olaria. Pedro, ei, meus discípulos, igreja do Senhor, tudo que acontecer aqui na terra com vocês, em reunião, em propósito, em jejum, em oração, eu assino, e o meu compromisso é com a minha igreja. E tudo que ligar na terra é ligado no céu, e tudo que desligados na terra também será desligado no céu. Deus não tem compromisso com os reinos lá fora, Deus tem compromisso com a sua igreja. Então ele vai fechando. Jeremias, processo comigo é na olaria. Quando Pedro tem a revelação sobre a igreja, sobre Cristo, Deus fala para ele: meu compromisso agora é com a revelação. Irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que estão ligados na olaria. Deus tem compromisso com aqueles que estão ligados no reino do Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que entendem o propósito. Então essa reconstrução aqui, que nós encontramos em Jeremias, essa reconstrução de vasos, se faz necessário que a gente entenda onde é a olaria. O que Deus faz com vasos quebrados? O que Deus faz com igrejas, com homens que precisam ser transformados? É necessário encontrar a olaria. A gente não consegue resolver os nossos problemas fora da olaria. A gente só consegue resolver os nossos problemas na olaria. Por quê? Porque eu sou vaso, você é vaso do Senhor. Então todas as vezes que qualquer situação sai do controle, Deus nos leva para a olaria. E Ele faz a pergunta que Ele fez para Jeremias: Jeremias, porventura poderei eu fazer de novo um novo vaso? Poderei eu porventura restaurar a casa de Israel? É isso que Ele está falando com Jeremias. Se você já encontrou então a olaria, eu quero que você saiba que mesmo que esse vaso se quebre na mão do oleiro, Ele não abre mão desse vaso. Se tem alguém fora da olaria nesta noite, volte para a olaria. Se tem alguém me assistindo que está fora da olaria, volte para a olaria, porque vasos quebrados na olaria Ele conserta de novo. Mas nós sabemos que essa palavra de Jeremias é uma palavra para o tempo da igreja do Senhor daquele tempo, de Israel. A tribo de Judá que estava distante, o Israel do Senhor que precisava encontrar com Ele. Nós sabemos disso. Quando Jesus fala com Mateus que Ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam, Ele estava falando para Pedro que ele tinha um compromisso de edificar a igreja, e que o inferno também ia tentar contra a igreja do Senhor, mas ele iria edificar a igreja. Ele disse duas coisas aqui. Ele disse que ele tem o compromisso de edificar a igreja, e ele disse que o inferno ia lutar contra a igreja, mas ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que ele estava dizendo? Se a minha igreja, que a olaria,
estiver nas minhas mãos, eu conserto os vasos. Os vasos. E o que tudo isso tem a ver com Pedro, que nós lemos? Porque o apóstolo Pedro, ele fala dessa edificação. Veja o que está no versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2. Ele fala dessa edificação. E agora ele está falando em relação à igreja do Senhor. Não é mais de Israel. Não é mais agora a revelação que... Aqui está relacionada à revelação que Pedro teve sobre a igreja. E agora Pedro fala sobre essa igreja. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Por que eu senti tanta presença de Deus neste lugar? Porque aqui é casa espiritual. Você não pode acabar o culto e não sentir o mover de Deus na sua vida. É necessário que você veja isso. Então o apóstolo Pedro, ele fala sobre essa edificação. Essa edificação, ela nos faz também a entender uma construção da igreja. E eu gostaria de fazer um pequeno paralelo, apenas como exemplificação, ou trazer um exemplo do que aquilo que a gente já sabe, o que é comum, para a gente entender essa construção. Toda construção começa com uma base, sim ou não? Depois ela vai para as paredes, e depois ela vai para a cobertura. Como que Deus edifica a igreja? Deus edifica a sua igreja no modelo dele, amém? Eu não estou colocando Deus edificando a igreja no meu modelo. O que eu vou falar aqui é só para que a gente entenda a partir da gente. Deus edifica do jeito que Ele quer, porque Ele é o dono da igreja. Se ele quiser começar por cima, Ele começa. Se quiser começar por baixo, Ele começa do jeito que Ele quiser. Mas como a gente não vai entender a mente de Deus, vamos entender essa edificação a partir da gente. Essa edificação começa com a base. Essa é a primeira etapa. O que a gente precisa para fazer uma base? A gente precisa de pedras, de ferragens e de cimento. Quando nós vamos fazer uma construção, uma edificação de algo, quando nós vamos levantar alguma coisa, nós temos pelo menos 3 etapas. A primeira etapa é a base, e a gente precisa dessas pedras. O que as pedras fazem? As pedras, elas ficam no chão para dar firmeza, dar suporte, dar peso para a construção. Jesus é a pedra que nos sustenta. A igreja do Senhor, ela só é sustentada pela base que a igreja não pode se perder em nenhum momento. Qual é a base da igreja? A base da igreja não está no melhor ar-condicionado, nos melhores estofados. A base da igreja não está no melhor teclado. Não. A igreja é cristocêntrica. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. A base da igreja é Cristo. Pode faltar todo mundo, mas se Jesus estiver, alguma coisa acontece. Esta é a base da igreja. Olha o que diz o versículo 4, 5, 6 e 7 de 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a
quem nele crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, esta foi a principal da esquina. Cristo é a base da igreja. Ele edifica a igreja do Senhor. A partir dele, se eu já sei onde é a casa do oleiro, eu preciso saber que o oleiro é Jesus Cristo. E tem hora que ele deixa o vaso se quebrar, tem hora que o vaso se quebra na mão dele, mas ele não tira a mão do vaso, porque Jesus Cristo tem compromisso com esse vaso, tem compromisso, porque ele ama a sua igreja. Aleluia. O que a gente precisa também nessa base? Ferragem. O que a ferragem faz? Ela liga, há uma ligação entre o cimento e a pedra, e dá estabilidade, força para a obra. Uma construção sem ferragem, bem amarrada, ela é fraca. O que eu estou falando aqui? De união, de unidade. Essa união dá força para a igreja. O versículo 4 fala da pedra, singular. Mas o versículo 5 fala as pedras, pedras vivas. A igreja unida no Senhor Jesus. A igreja só é edificada quando Jesus está e quando tem união. Quando tem união tem força. Quando tem união tem crescimento. Quando tem união tem base da igreja. Diga para quem está ao seu lado: eu preciso de você para Jesus edificar a igreja. Preciso. Estamos à base. O que eu preciso mais para fazer essa base? Amor. Como que eu posso exemplificar o amor nessa construção? O cimento é um material que faz uma compactação de tudo. Onde há cimento, a gente sabe que está compactado. Só tem um detalhe: cimento é um pó. Quando é que ele fica compacto? Quando tem a água. A água é a palavra. A água é a presença do Senhor. Quando o Senhor encontra crentes pó seco, sem firmeza, precisa de palavra. E a palavra vai fortalecendo a igreja. Prega na terça, fortalece a igreja. Prega quinta de manhã, fortalece a igreja. Prega quinta à noite, fortalece a igreja. Vai domingo à noite, prega e fortalece a igreja. Ninguém consegue viver sem a palavra. Ah, pastor, eu congrego em casa, não tem palavra. Pastor, eu consigo me fortalecer orando em casa. Você não está fortalecido. É necessário que eu sinta a presença de Deus na unidade, na glória derramada no meio e entre os irmãos. E isso traz compactação para um crente. Eu nunca vi um crente conseguir servir ao Senhor em casa. Serve um tempo, depois para. Depois começa a achar um monte de defeito. Ah, mas isso, aquilo outro. As mídias sociais nos ajudam muito. Principalmente depois da pandemia, meu Deus, foi uma ferramenta de trabalho. Foi uma ferramenta de pregação do Evangelho. Mas mesmo você que está me assistindo, eu quero que você saiba, você precisa estar ligado na igreja. Precisa estar firme. Eu não estou dizendo aqueles que não têm condição. Eu não estou dizendo aqueles que estão acamados. Aqueles que não podem ir para a igreja, ouvir a igreja. Eu estou dizendo aqueles que têm condição. Casa não é lugar para servir ao Senhor. Lugar de servir ao Senhor é na casa dele. Eu sei onde é a olaria, eu venho para a olaria, porque é aqui que Deus fala comigo. É aqui. Então nessa primeira base eu preciso de Jesus. Eu preciso de união. E eu preciso de amor. Depois que eu faço a base, eu vou para onde agora? As paredes. E as paredes têm algo interessante, porque o tijolo, depois que eu começo a fazer o levantamento da casa,
Dá uma alegria, irmãos. Eu já construí casas. Aliás, uma casa, né? A minha casa. Mas quem constrói muitas casas sabe o que eu estou falando. Mas você constrói a casa levantando tijolo e está tudo resolvido? Mas te dá uma alegria, sim ou não? A casa já está levantada. Só que o tijolo, eles são de blocos. E são de barro. E eles são colocados um sobre o outro. E intercala um sobre o outro. Em cima das fileiras. A primeira fileira vem um do lado do outro. Depois vem outra quantidade de tijolo em cima, intercalado. E é feito de barro. E os vasos são feitos de barro. Porém, quando falta um pedaço da parede que é menor do que o tijolo, o que o pedreiro tem que fazer? Quebrar o tijolo. E às vezes o tijolo ele é quebrado no meio. Às vezes o tijolo ele é quebrado por inteiro e eu só coloco os cacos para fechar as brechas. Então no levantamento da parede, que muito me alegra, é hora de Deus colocar os seus tijolos, os seus blocos, os seus barros no lugar certo. E para Deus colocar a gente no lugar certo, para edificar a igreja do Senhor, às vezes Deus coloca a gente por inteiro, e às vezes Deus vai quebrando a gente, porque na olaria Deus precisa amassar o barro, na construção Deus precisa quebrar, Deus precisa cortar o tijolo para colocar no lugar certo. E talvez esteja doendo um pouco, talvez você chore um pouco enquanto você está sendo quebrado, mas eu quero que você saiba de uma coisa: isso faz parte da edificação da igreja. Depois que eu encontro a casa do oleiro, eu não me preocupo mais com o que está acontecendo comigo, eu me preocupo se o oleiro está com a mão no vaso. Então se você está sendo quebrado nesta noite, não se preocupe, isso faz parte da edificação de Deus para a tua vida. Então os tijolos são levantados, mas antes de ele ser colocado, tem algo também que me chama a atenção. Como ele é feito de barro, ele precisa ser amassado, precisa ser preparado, ele precisa passar pelo processo de cozimento ou do fogo, como os irmãos acharem melhor, e tudo isso fortalece ele. Deus está te fortalecendo do jeito que Ele quer. Você já encontrou a casa do oleiro? Deixa Ele trabalhar contigo do jeito que Ele quer, porque vasos quebrados na mão do Senhor não se perde, é sinal de que Ele está edificando a igreja. Aleluia! Sabe outra coisa que me chama a atenção? Um tijolo sozinho não faz uma construção. Você pode ser muito bonito, você pode ser muito bom no que você faz, mas você não consegue fazer uma construção sozinha. Você precisa de mim. Diga para quem está ao seu lado: você precisa de mim para construir. Eu preciso de você para construir. Sozinho eu não consigo. Eu posso ser muito perfeito em algumas coisas da minha vida, mas eu preciso de alguém para construir alguma coisa. Sozinho nós não vamos. Estou acabando, me dê mais alguns minutos. É isso que Jesus falou através do seu filho, quando ele escreve essa epístola: vós também como pedras vivas. Versículo 4, ele é a pedra singular, a pedra de esquina. Versículo 5 fala de pedras vivas, a igreja do Senhor. Sozinho não vai. O que eu aprendo com isso? Isso aqui é um modelo de humildade. Então, para a igreja ser edificada, Deus precisa de vasos humildes. Deus não trabalha com vasos orgulhosos, vasos vaidosos, vasos que já estão em perfeita condição. Deus não consegue, Deus não pode, melhor dizendo, trabalhar com vasos arrogantes.
Deus precisa de vasos humildes, porque na casa do Senhor, ou na casa do oleiro, tem vasos pequenos, tem vasos médios, tem vasos grandes, mas todos passaram pela olaria do Senhor. A gente precisa também da areia, nesse processo de levantar a parede, não precisa da areia. Areias são pedrinhas pequenas que são arrancadas do fundo do rio. Talvez você ache que agora você já é muitas areias, mas eu quero te fazer lembrar que você veio do fundo do rio. Ninguém te olhava lá no fundo do rio. Eu não tinha valor no fundo do rio, mas o Senhor nos tirou do fundo do rio e nos colocou aqui nesta noite para edificar a casa. Nós só somos parte da construção, a igreja que está sendo edificada, que também representa a fé. A argila é uma espécie de barro fino, limpo, que faz a ligação de um material ao outro. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Tem pedreiros que são tão perfeitos na construção da parede, que os blocos ficam retinhos. Mas tem outros que só Deus, mesmo colocando prumo, você vê as imperfeições. Quando passa o reboco, você vê tudo perfeito, tudo bonitinho. Depois vem a massa corrida, depois vem a pintura, vem a textura. A gente não vê mais imperfeição. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Deus levantando uma igreja que entende que sem respeitar um ao outro não serve para nada. Essa cobertura, essa argila, essa massa que a gente passa, cobre algumas imperfeições, que se o homem ver essas imperfeições, não vão dar valor à nossa construção. Mas como Jesus é perfeito, Ele cobre as nossas imperfeições, e assim Ele está levantando a igreja. Estou fazendo apenas um paralelo na nossa visão, entenda isso. Nós levantamos a parede com humildade, fé e respeito. E por último, qual que é a terceira fase? Já fizemos a base, já levantamos a parede, e agora vamos fazer a cobertura. Como é que se faz uma cobertura, que é a obra final? Essa cobertura é um abrigo. Essa cobertura aqui, ela basicamente é feita com madeiras, pregos e telhas. A madeira, ela é montada uma na outra, e às vezes ela precisa ser serrada para dar o encaixe certo, para fazer as suas bases de sustentação. E elas vão ser boas. Não são todo tipo de madeira que você consegue usar. Elas são escolhidas, elas são selecionadas, elas passam por um processo até que ela fique na posição certa. Às vezes é isso que Deus faz com a igreja. Deus seleciona as madeiras boas e as madeiras ruins. As madeiras que servem para colocar de cobertura, e como os tijolos que são quebrados, às vezes Ele também precisa serrar a madeira para dar o encaixe certo. Quem sabe a madeira pense: mas eu já estou lá em cima, eu já faço parte da parte mais alta da construção. Quem sabe o Espírito Santo fale: mas nessa parte da edificação eu preciso te serrar mais um pouquinho. Quem sabe a madeira pense: mas eu já estou na melhor parte em cima. Quem sabe o Espírito Santo fale: não é assim que eu trabalho. Eu trabalho cortando madeiras. Eu sou o verdadeiro carpinteiro.
Eu passo aonde tiver que passar, para ficar na posição que eu quero. Depois que eu encontro a casa do oleiro, eu entendo que Deus, para colocar um vaso na posição que Ele quer, Ele serra, Ele corta, Ele molda, porque o projeto dEle é para edificação. Vai servir para muitas coisas. A madeira boa, ela precisa passar pelo processo de curação, de encaixe, e ela precisa aguentar as tempestades. Ela precisa entender que por cima dela ainda vão vir as telhas. Isso mostra perseverança. Igreja que não é perseverante não vai ver a glória do Senhor. Eu quero que você saiba de uma coisa, que Jesus está às portas. Jesus está às portas. E as influências do Egito, da Síria, da Babilônia, do mundo lá fora, não serve para olaria, não serve para encontrar com o Senhor, não dá. Então uma igreja que quer encontrar com o Senhor, ela precisa ser perseverante na palavra, precisa ser perseverante na oração, ela precisa ser perseverante no jejum, ela precisa buscar ao Senhor, ela precisa entender que é na olaria que Deus trata com a gente. Tem alguém perseverante aqui nesta noite? Precisa também colocar os pregos, sim ou não? Sim. Mas os pregos, eles se tornam totalmente invisíveis. Vou fazer uma pergunta para você, eu queria saber se você consegue me responder. Você aceitaria fazer parte de uma edificação onde você não vai aparecer? Você aceitaria? Você aceitaria estar num lugar onde talvez as pessoas não vão nem saber o teu nome, mas você faz parte da edificação da igreja de Cristo? Você faz parte do processo. Esses pregos aqui, eles quase não são vistos. Sabe, irmãos, com todo respeito à palavra do Senhor, mas eu queria fazer uma analogia desses pregos com a Bíblia. Você precisa sair com a Bíblia na mão e dizendo que você é cristão e que você serve a Deus e que você é crente não sei quantos anos. Você não precisa disso. Não. Mas na edificação, só de você falar, só de você andar, só pela sua conduta, as pessoas vão saber se tem Bíblia na tua vida ou não. Só. Basta você andar certo e as pessoas vão falar: tem um brilho diferente aí nessa pessoa aí. Nessa edificação, seja firme como a palavra de Deus na tua vida. E por último, nessa edificação nós temos o que agora? Telhado. O que o telhado faz? O telhado protege da chuva, protege do frio. O telhado, ele traz cobertura. O telhado representa a fidelidade. É uma igreja que não permite que as goteiras caiam dentro dela. Salomão disse que uma casa que tem goteira é como uma mulher insensata que não para de falar. Imagina você assistindo um filme e uma goteira na sua testa. Imagine você sentar na mesa para jantar, na mesa de jantar, e cair goteira no seu prato. Imagina você estar dentro da igreja e você não sentir estabilidade nela. Fidelidade. O que cobre a igreja é a sua fidelidade com Deus. O que cobre a igreja é a sua vida de santidade ao Senhor.
santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. João 17:17. Nessa edificação aqui, Pedro falou o seguinte: chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Há homens que reprovam esta pedra, mas eleita e preciosa por Deus. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, o que traz santidade para a igreja, ou melhor, o que traz espiritualidade para a igreja, é uma vida de santidade ao Senhor. O culto não começa às 6 horas da tarde do domingo, o culto começa muito antes, e eu quero profetizar na sua vida, oxalá que esse culto não termine, que você dê continuidade a esse culto. Esse culto não pode acabar com a bênção apostólica, esse culto não pode acabar, porque terça-feira tem mais. Você tem que vir santificado, com a sua vida de fidelidade, edificando a casa do Senhor, na olaria do Senhor, dizendo: Senhor, não tira as mãos da minha vida, me quebra, me faça de novo. Já passamos do horário, fique de pé. Nessa terceira fase a gente precisa de perseverança, a gente precisa da palavra do Senhor, e a gente precisa de fidelidade. Aonde é que a gente encontra tudo isso? Na casa do oleiro. Então eu pergunto para você de novo: você sabe onde é a casa do oleiro? Não se afaste da casa do oleiro, não saia das mãos do oleiro. Na casa do oleiro a gente aprende a ser fiel ao Senhor. Na casa do oleiro a gente é tratado por Ele. A Bíblia fala que o vaso se quebrou, mas Ele não tirou a mão do vaso. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos os teus vasos, igreja do Senhor, e estamos, Senhor, na tua presença para sermos edificados. No momento, Senhor, que a gente achar, Senhor, que já estamos em uma posição, em uma qualidade perfeita, nós não deixaremos mais o Senhor trabalhar em nossas vidas. Amado Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas em todo o tempo até a tua volta, que possamos estar preparados, Senhor, e podemos saber o endereço da casa do oleiro, e podemos entender, Pai, que o Senhor é o oleiro que trata conosco e nos molda em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus.